Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Sejam muito bem-vindas à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre dissertação argumentativa. Nós já falamos sobre as principais características desse gênero textual, falamos sobre a caracterização de sua estrutura, nós já falamos como produzir, melhor dizendo, uma introdução, e hoje nós vamos ver aí como nós produzimos um desenvolvimento nota 1000, ok? E no final, como sempre, vamos fazer a análise de um desenvolvimento nota 1000 do Enem, viu, gente? Então, espera até o final, que lá no final também vai ter a proposta de redação dessa semana. Gente, olha só, os parágrafos possuem uma característica própria na sua construção. Nós falamos que um bom parágrafo, um parágrafo nota 1000, ele tem que ter 3 vertentes. Ele precisa ter o argumento, ele precisa ter uma fundamentação e ele precisa ser concluído. Beleza, isso aí é a base de um parágrafo perfeito, de um parágrafo nota 1000. E quando se trata de desenvolvimento, como nós devemos fazer este desenvolvimento? Então, vamos lá. Os parágrafos de desenvolvimento, eles são os responsáveis pela sustentação da sua tese. Ou seja, por meio do desenvolvimento é que você vai dar base, que você vai fundamentar aquela sua ideia que você trouxe lá na sua introdução. E os parágrafos devem ser construídos de modo progressivo, de maneira crescente, dando continuidade aos argumentos. Nós falamos que na introdução vocês devem expor de 2 a 3 argumentos para firmar a sua tese, para fundamentar a sua tese. E é agora, no desenvolvimento, que você vai abordar cada um desses argumentos. A preferência é que vocês tragam cada argumento em um parágrafo. Por que eu digo isso? Porque quando você traz um argumento em cada parágrafo, você vai poder dar uma fundamentação mais profunda àquele argumento. Você vai poder dar uma sustentação maior. Porque muita gente acha que fazer uma redação do Enem, uma redação dissertativa argumentativa, é necessário apenas fazer um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Mas não, gente. Um só parágrafo de desenvolvimento não é o suficiente. Por quê? Porque você acaba sendo muito superficial nas suas ideias. Você acaba não abordando com a profundidade que deveria estar abordando aquele argumento. E acaba que você é prejudicado na nota do Enem, certo? Porque não chega a ser tão claro quanto seria se você tivesse dividido o desenvolvimento em 2 ou 3 parágrafos. Entenderam? Então, vamos lá. É importante também, uma coisa que é bom eu frisar aqui, é que vocês não devem ficar enrolando demais, tá, gente? E nem repetindo ideias. É por isso que eu digo que é essencial, é fundamental que vocês coloquem lá no texto de vocês 2 ou 3 argumentos. E em cada parágrafo você fundamente um desses argumentos. Por quê? Porque se você deu um argumento no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai fundamentar aquele argumento em específico. E no segundo, você já vai usar novos argumentos para quê? Para fundamentar o seu segundo argumento. Você, no terceiro parágrafo de desenvolvimento, já vai utilizar novas ideias para fundamentar o seu terceiro argumento. E assim você não vai ficar repetitivo, você vai ser claro, você vai ser objetivo dentro das suas ideias. E assim a banca vai entender completamente o que você está abordando, o que você está trazendo, aonde você quer chegar com aquilo que você trouxe. Então, isso é fundamental. Então, anota aí, nada de enrolação, nada de repetição. Fundamenta
cada argumento em um parágrafo diferente. É a dica, assim, master para vocês, certo? Gente, e como é que eu vou fazer tudo isso, né? Buscando apresentar. E eu trouxe aqui algumas dicas para vocês para fazer um bom desenvolvimento. Bora lá. Primeiro, para ter uma integração entre uma oração e outra, é importante que vocês utilizem as conjunções para ligar uma oração à outra. Você acaba dando um nexo a essas orações, dando uma ideia contínua do que você está transmitindo. É o que diferencia um texto dissertativo de uma receita de bolo, digamos assim. Porque na receita de bolo, as frases são lá. Pegue um ovo. Mexa o ovo. Faça isso. Faça aquilo. São ideias soltas. Agora, quando você insere dentro de um parágrafo, para que tenha essa ligação entre uma ideia e outra, é necessário que vocês utilizem essas conjunções, ok? Desenvolva todos os argumentos que você apresentou na introdução. Gente, isso aí é muito importante. Se você colocou na sua introdução 2 argumentos, então defenda aqueles 2 argumentos no desenvolvimento. Se você colocou 3 argumentos, desenvolva aqueles 3 argumentos no seu desenvolvimento. Por quê? Porque se você coloca lá 3 argumentos e só desenvolve 2, vai ficar faltando coisa ali. Você já vai ser prejudicado na sua nota. É como se sua ideia não tivesse sido completa. Entenderam? Então, só coloca na tua introdução os argumentos que você, de fato, vai conseguir desenvolver dentro das 30 linhas, ok? Por isso que é importante vocês terem essa noção e começarem a treinar desde já, para que lá no dia da sua prova, você não se embanane todo, como diz o povo, certo? Outra coisa interessante, use argumentos que mostrem se o seu ponto de vista é correto. Gente, quando a gente está fazendo uma dissertação argumentativa, a gente está defendendo um ponto de vista, que também nós chamamos de tese. Então, se você, pessoa, estiver defendendo uma tese, mas nos seus argumentos tá algo muito superficial, você não consegue dar base àquelas suas ideias, a banca vai entender que você não sabe de nada, que aquilo dali não tem nenhum valor para eles, entenderam? Eles querem ver que você de fato tem certeza daquilo que está falando. É por isso que é importante ter uma base muito boa, de ter argumentos convincentes. Ah, professora, mas se eu não lembrar de nenhuma citação, lembra de uma alusão histórica, ok? Sempre tem alusões históricas que dão base à sua redação e que você estudou durante a sua vida toda, ok? Então, faz isso, não tem como você deixar aí sem utilizar esses argumentos. Seja objetivo e claro em suas ideias. Gente, isso é essencial. Clareza nas ideias, objetividade e direto ao ponto. Eu já falei várias vezes e eu repito isso, porque muita gente passa a redação inteira enrolando, entendeu? E não é essa a ideia não é você enrolar para ter 30 linhas. Não, se você conseguiu fazer em 20 linhas o seu texto, mas ele foi claro, ele foi objetivo, beleza, tu vai ganhar 1000 do mesmo jeito que quem usou as 30 linhas. Porque a ideia não é a quantidade de linha, mas a qualidade do conteúdo que você colocou no seu texto. Prezem por qualidade, por clareza. Não usa a palavra difícil, usa a palavra simples, de fácil compreensão. Para que tanto um doutor leia e entenda, como uma pessoa que apenas aprendeu a ler agora. Entenderam? Então é importante isso aí. E eu trouxe, como sempre, né, uma redaçãozinha aí para a gente fazer a análise. A redação de hoje é da aluna Amanda Carvalho Maia Castro, que também foi uma das alunas que tirou nota 1000 na redação de 2015, onde o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Gente, eu não trouxe o desenvolvimento completo, porque senão ia demorar muita análise. Mas eu trouxe apenas um parágrafo de desenvolvimento para vocês terem uma noção de como ela apresentou aí as ideias dela e de como ela embasou isso, tendo um nexo entre a introdução e o desenvolvimento.
Vejam só, eu trouxe aí o final da introdução, onde tem os argumentos que ela utilizou. Olha só, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática, que problemática da violência contra a mulher, que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, essas raízes históricas e ideológicas são os argumentos que ela vai defender aí. Ela vai defender que a violência contra a mulher só existe por conta de várias raízes históricas da história brasileira e das ideologias, das ideias que as pessoas defendem aí, digamos, onde o homem é superior à mulher, ok? Então, ela começa aí o desenvolvimento. E olha só o que ela diz. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Esse daí é o quê? O argumento da pessoa que está sendo exposto aí nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde ela diz o quê? Que essa sociedade patriarcal, que é a sociedade patriarcal, onde o homem, né, o provedor da casa, é o manda-chuva dali, entendeu? Ele que manda em tudo e todo mundo tem que obedecer. Ele diz que isso ainda continua até o século XXI. Então, aí tem uma certa alusão histórica, digamos assim, né? Tá falando um pouco da história do Brasil. Aí ele continua dizendo aí, ela, melhor dizendo, continua dizendo assim, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Então, aí ela deu o quê? Uma citação, não é? Ela fez uma citação e disse o que essa citação queria dizer, né? Que a cultura brasileira é de que o sexo feminino tem uma função social de se submeter entre o homem, ou seja, é abaixo do homem todo o tempo. Essa é a ideologia, a ideia que é apresentada nos nossos dias. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. O que ela está dizendo aí? Ela está concluindo, digamos assim, o parágrafo dela de desenvolvimento. Depois de dar a citação, ela pega e frisa que dessa forma aí, os atos violentos contra a mulher se tornam algo natural, como se fosse uma coisa assim normal, por conta exatamente dessa construção social, dessa ideologia social trazida desde o início da história. Entenderam? Então percebam que ela tem argumentos precisos que estão de encontro com a ideia que ela trouxe, da tese que ela defende. Entenderam? Então, é isso que vocês precisam fazer. É dessa maneira que vocês devem construir o desenvolvimento de vocês, utilizando argumento em cada parágrafo e ideias, sejam elas históricas, sejam citações, que fundamentem aquilo que você pretende defender na sua redação. Eu espero ter ajudado vocês a compreenderem essa parte aí de desenvolvimento e a minha proposta de hoje é que vocês deem continuidade àquela redação que nós iniciamos na semana passada, só que vocês só fizeram a introdução e na aula de hoje vocês vão fazer o desenvolvimento, dando continuidade aos argumentos que vocês trouxeram na introdução de vocês, certo? Então, beijão! Tchau, tchau!